tinta mais clara e tentar mesclar as cores. Então aqui eu já fiz uma marcaçãozinha, né? Então a planta vai ter mais espaço para crescer, tá bom? Melhor, né? Então eu tenho uma ideia aqui já na cabeça. Vou fazer... Também plantas de qualidade que faz toda a diferença também no resultado final. Bastante suculenta, dá pra gente caprichar nesse arranjo aqui. Então vou nessa data pra você. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, me chamo Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Estamos se aproximando ao Dia das Mães, uma época muito boa e muito movimentada para o comércio de plantas e flores em geral. E gente, não muito diferente aqui, nós costumamos fazer muitos arranjos nessa época e hoje vou fazer um bem legal, passo a passo juntinho com vocês. Esse arranjo ele pode ser usado tanto para você enfeitar o seu jardim, quanto para você presentear alguém. Às vezes você tem uma coleção muito grande aí de suculentas, você pode aproveitar, não precisa comprar um presente, você mesmo pode fazer um arranjo bem legal e muito bonito para presentear sua mãe ou alguém muito especial nessa data para você. Então vamos lá! Particularmente eu adoro os vasos de barro e hoje eu vou fazer uma jardineira de barro bem grandona, ela até parece um tronco. E agora eu vou pegar ela aqui na nossa estufa, junto com as nossas plantinhas, e já deixei o nosso substrato preparado para a gente fazer esse arranjo. Então vamos lá pegar a nossa jardineira. Então esse aqui vai ser o vaso que eu vou usar nesse vídeo. Vocês podem ver, ele é bem grandão, é um pouquinho pesado, né? Mas para uma mãe exigente, para uma que gosta de bastante suculenta, dá pra gente caprichar nesse arranjo aqui. Então aqui tá a nossa bancada que eu vou fazer, né? Esse arranjo, substrato já preparado, já deixei tudo prontinho. E agora vamos lá, gente. Aqui tá nosso vaso que a gente vai usar. Você pode, ele já vem furado, tá? Mas você pode usar também alguma coisinha para tampar esses furos, né? Para fazer uma drenagem da água para que o substrato não caia pelo fundo do vaso, tá bom? Aqui, como é um vaso de barro e o nosso substrato ele é de bastante qualidade, porque ele é bem drenável, eu não vou fazer uma camada de drenagem embaixo. Mas você pode usar argila expandida ou algum tipo de pedrisco no fundo para fazer essa camada de drenagem, tá bom? Então já vou direto colocar o nosso substrato aqui, preencher ele todo com substrato. Então a ideia nesse arranjo aqui, gente, é utilizar apenas uma planta mais alta, tá? Que é a Crasso louvata. E as outras plantas eu vou fazer um caminho e usar plantas mais baixas, tá? Para que não cubra a nossa planta principal, que vai ser a Crasso louvata. E quem acompanha aí nossos vídeos de arranjo, né, sabe que eu gosto muito de usar essa planta e ela fica super legal nos arranjos, ela dá uma boa ornamentação. Então vocês podem reparar também que eu não uso muito material assim mirabolante, né? Bem tranquilo mesmo, eu só vou usar um pincel que é para limpeza das plantas e do vaso ao redor, uma colherzinha para auxiliar na colocação da nossa pedra, que vai dar a ornamentação do vaso. Então bem simples. Então você que está começando aí, você que quer empreender nesse mundo também, essa além de ser uma época muito boa, porque o mercado fica muito aquecido, você pode começar aí com poucos materiais, utilizando mesmo só um fornecedor de vasos, ter um vaso de qualidade, né? Porque isso faz toda a diferença. E também plantas de qualidade, que faz toda a diferença também no resultado final. E olha só, gente, além desse que eu tô fazendo, né, já tem alguns prontos. Então essa aqui é uma ideia bem legal, que a gente sempre faz no mesmo estilo, né? Então vasos redondinhos de barro, né, num tamanho médio, não um tamanho muito grande, porque não é todo tipo de cliente que quer aquele vaso muito grande, porque ele é pesado, né? Então um vaso pequeno a médio é o ideal aí para você fazer nessas épocas. E caprichar também em tags e esses outros tipos de coisa que você pode enfeitar o seu arranjo, porque isso dá um resultado excepcional. Ó, vou mostrar para vocês aqui esse como tá. Agora eu vou buscar uma tagzinha ali do Dia das Mães que a gente já tem pronta e já volto para mostrar a diferença para vocês.
Então aqui, gente, a nossa tagzinha, bem simples também, tá? Com palitinho, a gente coloca com cola quente mesmo, a gente mesmo que imprimiu, né? Olha só que diferença que faz, e fica com mais cara de presente, né? Você pode também colocar lacinho e essas outras coisas. Agora vamos lá para nossa super jardineira, mão no substrato, mão na terra e vamos fazer. Então começando aqui por nossa plantinha maior, né? Então eu tenho uma ideia aqui já na cabeça, vou fazendo na prática, se o resultado ficar bom a gente mantém, se não a gente muda, gente, não tem problema. Então vou começar com ela aqui bem no cantinho, tá? Ela vai ser o nosso ponto de referência. Eu gosto muito de trabalhar com esse ponto de referência e com plantas de cores variadas e tamanhos variados também em altura, porque isso dá pra gente brincar bastante e dá um aspecto bem legal no nosso arranjo também. Aqui eu já deixei separado também uma pedrinha, um pedrisco de rio, que eu vou utilizar para fazer um pequeno caminho aqui, tá? Então, aqui começando com a nossa plantinha maior, agora eu vou colocar 3 plantas menores em volta, porque eu vi uma ideia ali que a Karen fez, tá? E vou ter que copiar, gente. Então aqui, gente, 2 Milky Way e uma Topsy Turvy, que vai compor essa parte de baixo, né? Com a minha pazinha, eu vou utilizar o cabo dela, tá? Porque ela tem um caule comprido. E como eu não quero cortar ela, eu vou com o caule da nossa pazinha fazer esse buraco, porque eu quero deixar ela bem baixinha, tá? Então eu faço esse buraco e aí vai encaixar certinho. E com o próprio substrato que afastou dela, eu só vou preenchendo, tá? Então facilita muito isso. Então aqui eu só faço o buraco, né? Um buraco bem fundo, porque o caule dela é bem comprido. E aí eu não preciso ficar apertando o substrato, né? Eu apenas vou jogando o substrato que abriu para os lados, eu preencho para que fique firme a nossa plantinha. E da mesma forma eu vou fazer com a nossa Topsy Turvy. Ela não tá tão comprida, então eu consigo controlar bem isso. Então esse é o aspecto, tá, que eu queria deixar. Não vou fazer tão apertadinho, você pode deixar bem juntinho, que fica bem legal também, porque isso vai dar o espaço para esse arranjo ser mais duradouro. Então a planta vai ter mais espaço para crescer, tá bom? Agora eu vou fazer a marcação do nosso caminho, tá, que vai sair aqui da planta maior. Então, gente, ele começa pequeno sempre e aí ele abre, tá? Isso dá um aspecto de mais realidade e também de que ele não tem um fim, né? Ele continua para fora do nosso arranjo, então tem que usar a imaginação. Então aqui eu faço a marcação com a própria colherzinha e aí eu já vou colocando o pedrisco, tá bom? O pedrisco eu vou apertar um pouquinho para que ele não fique caindo. Se a gente deixar ele muito solto, acaba que conforme a gente mexe nas plantinhas ao lado, ele acaba se movimentando bastante. Então aqui eu já fiz uma marcaçãozinha, né, com o próprio pedrisco que a gente utiliza aí. Agora eu vou colocar uma Black Prince nesse pequeno espaço que sobrou. E aqui toda essa volta eu vou preencher com suculentas e deixar ele bem cheio, que vai dar um aspecto bem legal também. Então a mesma técnica, só vou tirar um pouquinho do substrato, porque saiu o torrãozinho inteiro, né? Mesma técnica usando o cabo da nossa pazinha, dar uma ajeitadinha nela. E assim a gente vai posicionando, tá? Não precisa fixar muito, porque se a gente não gostar de alguma coisa, a gente consegue fazer a retirada depois. Então conforme vai gostando, eu vou preenchendo com o substrato. Agora eu vou utilizar essas suculentas aqui que eu já deixei separado. Vou tentar fazer uma mescla de cores e deixá-las bem juntinhas desse lado aqui, tá bom? E um detalhe bem legal para o nosso caminho, gente, é utilizar pedras maiores e pedras de outras cores também. Então aqui eu vou preencher toda a lateral do nosso caminho com essas pedras. Olha só o efeito que dá na suculenta. Então ele acaba destacando bem e dá um ar um pouquinho mais detalhado, né, da nossa ideia, né, do caminho.
Então agora eu vou utilizar uma mescla de cores, né? Vou procurar deixar o mais variado possível, porque isso faz com que uma suculenta destaque da outra. Então aqui vocês podem ver que eu usei uma suculenta escura com uma pedra um pouco mais clara. Então aqui eu vou começar com a suculenta mais clara e tentar mesclar as cores. Então aqui, gente, estou usando plantas da mesma altura e como vocês podem ver, trabalhando com as cores. Porque uma planta vai destacando a outra, né? Então uma planta com uma cor bem diferente, um formato um pouco mais pontudo, outra mais arredondada. Então isso acaba destacando bem as plantas do nosso arranjo, né? Então aqui, né, nessas quatro aqui dá para ver bem a diferenciação de cores, de formatos, né? Os formatos podem até ser parecidos, porque fica bem legal também. Só que olha só, a variação de cores, então uma vai destacando a outra. Se a gente coloca tudo de uma cor, dá a impressão de ser a mesma coisa, né? Agora, por exemplo, vou colocar uma plantinha um pouco mais alta. Se eu colocar ela aqui na frente, vai acabar escondendo as outras, porque o nosso arranjo ele tem uma frente, né? Não é um arranjo que é uma coisa só. Então aqui, se você vai colocar uma planta mais alta, coloque sempre na parte de trás, né? Acompanhando as plantas mais altas, para que ela não ofusque, né, as outras plantas menores da frente e mais baixas. Então aqui, estou usando plantas um pouco mais altas, né? Então vocês vão ver que elas não vão atrapalhar as outras, né? Porque a vista do nosso arranjo, ela é nessa frente que vocês estão vendo. Então não atrapalha a visão de nenhuma outra planta. Então agora entra em ação o nosso pincel que eu falei para vocês, ó. E vou limpando em volta do nosso arranjo. Se cair alguma coisinha nas plantinhas, você pode usar também. Sempre um pincelzinho bem macio, tá? Para não danificar as nossas plantas. E ficou assim o resultado por enquanto, tá, gente? Agora é só preencher mesmo com as pedras para destacar e brincar com miniaturas se você tiver também. E como eu disse no começo do vídeo também, com as tags, essas coisas. Então aqui foi a ideia de uma planta grande e vim com um arranjo com uma frente, né? Então sempre que você quer fazer uma frente, quer deixar um arranjo que fique voltado para um lado, sempre trabalhe com as plantas maiores e vem com as plantas menores no sentido que você quer que seja a frente dele. Então tá aí, gente, finalizado o nosso arranjo. Já coloquei os pedriscos, né? Terminei de preencher, ficou bem pesado, né? Porque o vaso já é pesado em si. E aí a gente coloca pedra, essas coisas, ele fica bem pesadinho mesmo, né? Mas é uma ótima opção de presente. Você pode fazer em tamanhos menores, pode usar a ideia e fazer vasos bem pequenininhos, pote 11. Tem pote 11 de barro também, que é muito lindo, gente. E caprichar nos enfeites, né? Nas tags, nos lacinhos, e vai ficar bem bonito. E deixa aí nos comentários o que você achou do nosso arranjo. Você acha que eu devo levar para vender ou arrumo um cantinho bem legal aqui para ele? Brincadeira, gente. Eu vou fazer também vários para a gente enfeitar aqui, fazer um jardinzinho bem legal, e a gente vai fazer isso passo a passo com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você vai utilizar essa ideia, faça com muito carinho, que é o que faz dar certo, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.